Nós vamos tecer alguns comentários sobre a desgraça real e o jugo leve. Aqui nesse capítulo, né, iniciando aqui por essa ideia da desgraça, né, ela vem fazer uma análise psicológica desse evento psíquico, né, que nos caracteriza a existência, e ela já inicia o capítulo definindo, dando o conceito de desgraça. E ela coloca aqui: desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos. Ou seja, a desgraça ela vai afetar diretamente a função psíquica sentimento, conduzindo a criatura a estados paroxísticos e desesperadores. Então, uma vez desarticulada a função sentimento, nós começamos a experimentar perturbações na área emocional, na área dos afetos, e que podem nos levar a fazer quadros de psicopatologia. Esse quadro, né, desse evento de desgraça que nos acontece, ela diz o seguinte, que conspira contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia íntima. Engloba não somente aqueles que se apresentam trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, e que acabam alcançando o campo das nossas metas e buscas na direção dos ideais, do bem. São eventos que podem até nos paralisar no nosso processo de desenvolvimento. Inicialmente, essas desgraças, né, que ela traz aqui, são processos, né, que decorrem de experiências arquivadas no inconsciente profundo e que atraem situações, processos reencarnatórios, né, ou até mesmo na mesma existência, e que atraem essas situações que se configuram como desgraças para nós, e que é necessário um fortalecimento da consciência egóica para enfrentar essa realidade que nos acomete como um processo expiatório, um processo de recuperação. E esses eventos, eles só vão se tornar, de alguma forma, destruidores da nossa realidade afetiva, caso a nossa estrutura de personalidade ainda precise de um desenvolvimento, de um fortalecimento, de um amadurecimento. Porque uma vez que nós dedicamos a nossa existência ao desenvolvimento dessa consciência egóica, no sentido de colocá-la para se relacionar com o self, ocorre um fortalecimento da personalidade, um amadurecimento, e há uma tendência de experimentarmos esses eventos expiatórios como verdadeiras desgraças na nossa vida. Então, há a possibilidade de um arrefecimento, né, desses eventos na nossa vida, desde que nos dediquemos à busca do autoconhecimento, da autoconsciência, para que isso possa vir, né, a ser arrefecido e filtrado pela consciência. Ela coloca isso muito bem no livro Plenitude, quando ela vai asseverar que a consciência é o filtro do sofrimento. Ou seja, quanto mais elevado o nível de consciência, menos esses eventos que podem ser considerados desgraças para um indivíduo, quando nos acometem, não necessariamente podem se tornar uma desgraça. Eles podem nos abalar emocionalmente, mas não necessariamente nos paralisar a marcha, o que geralmente acontece com os eventos que podemos considerar desgraça. Então, a gente entende a desgraça como um processo de funcionamento da lei de atração, em razão dos crimes contra a lei divina que estão arquivados no nosso inconsciente profundo, funcionando como processos expiatórios, essa desgraça se nos acomete para fazer o desgaste, a entropia dessa energia que habita dentro do nosso inconsciente profundo e que o ego precisa assimilar. Uma vez fortalecido o ego para se relacionar com esses eventos da vida, essa estrutura egóica se relacionando com esses eventos internos pode arrefecer essas realidades que consideramos desgraça. Mas ela coloca aqui uma segunda informação, que há dois tipos de desgraça. Uma desgraça que vem para nós, que em termos de psicologia profunda, nós poderíamos falar de uma desgraça egodistônica, né? É uma desgraça que nos acomete, e que é uma desgraça que chamamos, em termos psicológicos, de uma desgraça egodistônica, e nós temos um outro tipo de desgraça que nós poderíamos denominar como uma desgraça egocintônica, que nós vamos entender isso aí.
ela coloca aqui, ó, há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem, desarticulando a emoção. Mais uma vez, ela reafirma isso, que a função sentimento vai ser bastante afetada por esses eventos, né, de forte impacto emocional, desestruturando a existência física e moral, ou seja, a gente pode fazer doenças físicas, somatizações em razão do nosso estado emocional, e nos articular moralmente. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, né, muito próxima a mim, que está num antigo trabalho, logo no início da minha juventude, que essa pessoa, ela sonhava em ter um filho, né? Ela queria ser mãe, e com as tentativas em ser mãe, ela conseguiu alcançar isso, mas logo depois esse filho, ou essa filha que ela ansiava, veio a desencarnar. Ou seja, a desgraça, chegou esse evento da perda do filho como uma verdadeira desgraça na vida dessa criatura. Ela entrou num estado de revolta e depressão, né, uma raiva contra Deus, muito intensa, né? Virou uma pessoa amargurada, pesada, né? Revoltada com a existência, né? Sem qualquer tipo de reflexão, ou seja, houve um abalo afetivo, emocional, porque ela caiu em depressão, fez um estado de depressão grave, e posteriormente ela fez seguindo esse quadro de revolta, essas estruturas afetivas bastante sombrias, ela fez um câncer de mama. Ou seja, afetou tanto o campo moral e sentimental, o campo afetivo, vamos dizer assim, né? A função afetiva, psicológica afetiva, e posteriormente a função física, né? A estrutura física que foi acometida por esse câncer de mama em razão dos afetos que ela nutria. Então, desestruturou tanto a existência física quanto a estrutura moral da criatura. Não raro nós sucumbimos, como no caso dessa pessoa, ela acabou sucumbindo, né? Todos esses sofrimentos ante a presença dessas desgraças que nos acometem. Aí ela coloca, né? Não raro sucumbe ante a sua presença, mas existem outras desgraças que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Aí ela coloca assim: essas sim são as desgraças reais. Ou seja, existe uma desgraça, que é um primeiro nível de desgraça, que é esse caso, esse exemplo que eu dei, é uma desgraça egodistônica. Por quê? O que é que eu chamo de egodistônico? Porque o ego não se compraz com isso, ele não se agrada com isso, ele não tem um prazer patológico com isso, porque muitos prazeres que a consciência egóica busca são prazeres patológicos, ou vamos dizer assim, prazeres disfuncionais. Então, esse sofrimento desse exemplo que eu trouxe, ele é egodistônico, né? Ele não causa um prazer imediato, ele abala a paz, o afeto, gera revolta, ou seja, ele cria uma distonia do sintoma e a relação desse sintoma com o ego. Então, ele é egodistônico. Essa não é a verdadeira desgraça. Ela vai dizer que tem uma desgraça que é pior, porque ela gera uma armadilha. E é nesse segundo caso que ela vem trazer essa ideia de desgraça como uma desgraça egocintônica, né? Como que a gente poderia entender essa desgraça? Aí ela coloca aqui, ó, há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, né? Ou seja, eu me satisfaço, eu tenho um prazer, elas parecem me enriquecer, apaziguar até minhas dores, né? Gerar determinado bem-estar, tem uma sintonia, porque o ego busca esse prazer e essa satisfação. Então, de imediato, elas parecem enriquecer por um momento, trazendo até mesmo alegrias e benesses. Aí ela começa a descrever a psicologia da desgraça real, para logo depois se converterem em tormentos, sombras, escassez e loucura. Ela já está descrevendo a psicologia da desgraça real aqui. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando-o ao poste do sacrifício, à praça do ridículo, a isso chamaremos de desgraça real, porque o seu autor, aquele que perpetra o ato,
não fugirá da própria consciência, nem da consciência cósmica. Né? A consciência cósmica é a lei universal que nos regula e essa realidade divina que nos comete e que faz organizar a nossa psicologia. Dentro dessa realidade, nós começamos a entender a psicologia dessa desgraça real. Por exemplo, nós nos tornarmos, enquanto encarnados, né? Por exemplo, imagina que nós estamos numa relação conjugal. Isso é muito comum, né? A gente observa muito isso nas nossas relações sociais. E na condição de esposa ou esposo, nós começarmos a nos tornar obsessores encarnados dos nossos companheiros. E isso começa a configurar uma desgraça real para nós, porque nós começamos a perpetrar determinados comportamentos, um ciúme exagerado, um controle, violência física, violência psicológica, subjugando as criaturas que nos são companheiros de marcha na existência. E à medida que nós vamos caminhando, isso nos dá um prazer, porque a pessoa fica no nosso controle, nós nos tornamos verdadeiros perseguidores dos nossos companheiros, ou obsessores encarnados das pessoas que estão ao nosso lado. Então, de imediato, isso gera até uma alegria, uma benesse, porque nós, aonde é que você está? Para onde você vai? Nós controlamos através do ciúme, do controle, da perturbação que geramos sobre o outro, e esse controle nos dá um sentimento de segurança, de garantia de que o outro não nos vai abandonar, o que nós estamos controlando, as fantasias que temos a respeito do outro, das mentiras, traições, dessas realidades, e que muitas vezes até transformamos em calúnia, né, na dúvida que temos em relação ao comportamento da pessoa que nos acompanha dentro da nossa realidade, ou seja, nos tornamos verdadeiros obsessores dos nossos companheiros. Então, quando nós entramos dentro de uma realidade, nós estamos falando da desgraça real, que é a desgraça egocintônica. Porque para nós que perpetramos o ato, é prazeroso realizar. Nós temos um ganho com isso. É um ganho emocional, não certo um prazer de gozar, mas o ganho emocional de não enfrentarmos sentimentos negativos em nós, de evitarmos os sentimentos de medo, de abandono e uma série de questões que, a partir desses atos terríveis, que passam a ser de maneira egocintônica, nós começamos a construir, através da lei de ação e reação, uma desgraça real para nós. Porque tudo que estamos perpetrando em relação ao outro irá retornar pela lei de reação. E nesse momento, fica ilusório para nós achar que estamos imunes a essa lei. Nós construímos comportamentos e estamos, na realidade, edificando naquele momento a desgraça que estamos construindo para nós mesmos. Então, isso a Joana considera uma desgraça real. Porque na desgraça egodistônica, nós já estamos dentro de um processo de expiação e aquilo não nos satisfaz mais. Nós já estamos um passo à frente desse processo. Então, nós poderemos até considerar uma desgraça, mas a depender da nossa estrutura do ego, a gente até supera essa desgraça. Mas na desgraça egocintônica, nós estamos totalmente inconscientes da realidade que nós estamos construindo para nós e em razão do sofrimento que causamos aos outros. E estamos tomados pelo nosso lado sombrio, nós estamos inconscientes da nossa realidade. Então, é aquele momento em que nós somos ansiosos e fazemos uso abusivo de álcool, fazemos uso de drogas, né, para fugir da nossa realidade afetiva. Nós estamos entrando possivelmente numa situação de compulsão que vai se tornar uma desgraça real para nós. O suicídio, né, todas essas realidades que configuram fuga ou que perpetramos algo contra o outro e contra nós, pela lei de reação irá nos retornar, mas psicologicamente essa desgraça real, ela representa que nós estamos identificados com a sombra. E os complexos que nos tomam nos fazem atuar na vida a partir dessa realidade sombria, causando sofrimento posterior para nós e imediato para as pessoas que estão junto de nós. Então, nós temos a situação, os próprios obsessores que nos perseguem desencarnados, né, são resultados de uma desgraça que muitas vezes nós cometemos, né, em relação a essas criaturas, mas o desejo de vingança que dá um prazer mórbido, né, os espíritos que nos perseguem, eles estão edificando para eles ainda uma desgraça por não se vincularem ainda a uma realidade de amor.
Então, buscam, através desses sentimentos do ódio, do rancor, da mágoa, perpetrar determinados atos que vão, de N formas, né, causar sofrimento para nós e nas nossas relações. Então, ela fala assim considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota e o infrator de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Quando nós enfrentamos uma desgraça mais egodistônica, nós já estamos fazendo o processo de integração da sombra dessa vida ou de outra, em razão daquilo não nos satisfazer mais. Então já temos um grau de lucidez muito maior do que no caso da desgraça real. No caso da desgraça real, ela reflete um estado de inconsciência do ego que não se relaciona com a sombra, e não se relacionando, o ego é tomado por essa sombra, ele fica identificado com essa sombra, atua a partir dela e tem prazer e ganhos com isso. E a partir desse ganho que tem, ele vai causar sofrimento a outros indivíduos e, posteriormente, na lei de retorno, ele vai se submeter à desgraça real, que é em razão disso. Essa desgraça ela tem uma função, essa desgraça real. Ela vai ser um processo de diferenciação, porque vai separar o ego da sombra. Ela vai quebrar a relação ego-sombra e vai tentar gerar um processo de conscientização a partir do sofrimento. É a melhor forma? Claro que não. Mas a maioria de nós vive assim. É tanto que a proposta da Joana é que façamos um movimento de um encontro direto com a sombra, que vai ativamente na direção da sombra, para que não construamos ações ou atitudes, atuemos a partir de um processo de identificação com a sombra, e a partir dessa identificação, nós inconscientemente começamos a gerar processo de desgraça para nós. E isso é uma realidade para nós, ou seja, ser inconsciente da própria realidade espiritual e da sombra que carregamos em nós, sem qualquer esforço de gerar um processo de autoconscientização, é um campo fértil para que desenvolvamos e atuamos na vida, construindo desgraças reais para nós. Uma forma de se libertar das ocasiões nas quais muitas vezes nós nem saberemos que estamos construindo uma desgraça real para nós, é estar fazendo constantemente a relação ego-self, que é o processo de individuação, tentando integrar através da psicologia espírita e dos demais conhecimentos científicos essa realidade do inconsciente, para que, não atuando identificado com a sombra, nós possamos ressignificar as nossas ações de vida e não construir atos sombrios em nossa realidade e edificando uma desgraça real que irá voltar para nós. A desgraça real, ela é tão perniciosa que muitas vezes nós estamos realizando um ato de desgraça real e nem temos consciência que estamos fazendo isso, né? No caso das nossas relações, numa relação conjugal, no caso de obsessão, nas relações de mãe para filho, isso pode acontecer, de filho para mãe, de pai para filho, de filho para pai, nas relações na casa espírita, né? Nós, as nossas chantagens emocionais inconscientes, os conluios, né, os vícios, né, as fofocas que muitas vezes ocorrem dentro das nossas relações, dentro da casa espírita, onde nós atuamos através de uma realidade de sombra que pode nos conduzir a uma verdadeira realidade de sofrimento, né? São atuações que vão nos colocar numa situação onde nós geramos vítimas, né, através da calúnia, dos ruídos de informação, nós geramos vítimas porque nós ferimos as pessoas que estão conosco e mais tarde isso virá, né, recair sobre nós em verdadeiros transtornos psíquicos e físicos através dessas desgraças reais. Mas ela vai um pouco mais longe, né? O que ela diz aqui? Que nós somos esses espíritos, né? Nós somos espíritos inconscientes, que nós nos relacionamos muito pouco com a nossa realidade de alma, que nós carregamos uma grande quantidade de material que está no nosso inconsciente, que vem de outras encarnações e também dessa vida, e que o ego, ele não dá conta, geralmente na nossa vivência religiosa,
nós não nos preocupamos em fazer a integração dessa sombra, e nós nos comportamos bem de maneira religiosa, praticando atos externos, mas esquecemos de diluir afetivamente essa realidade sombria dentro de nós, que nos vai causar uma série de problemas. E ela falou que nós somos esses espíritos, né? Espíritos que vêm de outras existências, claro que não todos, né? Mas dentro de uma realidade mais comum, nós somos esses espíritos portadores de possíveis desgraças em nossas vidas, mas que são desgraças que podem ser ressignificadas, elas podem ser superadas, elas podem ser evitadas, né? E a Joana vai dizer que isso vai se dar através de um processo de autoconsciência. À medida que a criatura se liberta do automatismo, do inconsciente, que são esses conteúdos que nos tomam e que fazem com que atuemos a partir dessa realidade de sombra, nós vamos nos libertando dessa realidade, nos relacionando com esses conteúdos. Que muitas vezes nós temos ganhos extremamente mórbidos, né? Ganhos mórbidos a partir dessa realidade da sombra. É prazeroso para nós viver apregado nesses conteúdos. E ela fala assim, quando tu tomar consciência dessa realidade, que tu é um ser desgracento, um ser desgraçado, né, nesse sentido, que tu criaste essa realidade para ti, quando tu toma consciência disso e esses teus atos agora conscientes para ti a partir de uma desgraça egodistônica, essa desgraça real que vem nos acordar, esse abalo, né, que é um processo de diferenciação, não te preocupes, né? Assim, não que nós não iremos sofrer, mas essa mesma lei que gera as desgraças para gerar um processo de diferenciação ego-sombra, ela também passa, que aí a gente já entra, né, na segunda proposta dela aqui no capítulo, que ela vai falar, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Ela está falando de quem? De nós, que construímos as desgraças ali, né? No caso, Jesus, aqui em Mateus, ele fala isso, que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, o que é que nós podemos entender? Que vós que estáis padecendo a lei de retorno, né, das desgraças que tu mesmo construíste para ti, eu, você, todos nós, vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu vou te dar o caminho, dizia Jesus, né? Eu vou te aliviar, né? Porque o meu jugo, né? Ele fala assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. À medida que tu se identificar comigo e tu fortalecer a tua estrutura de ego, a tua consciência egóica, para se relacionar com a tua sombra, tu vai experimentar uma leveza interna, tu vai experimentar uma estrutura de paz interior e tu vai se libertar desses pesados grilhões e fatos que tu construíste para ti, né? Eu posso fazer isso por ti, em um toque de mão, dizia ela fala assim, ó, Jesus dizia, o seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Então, Jesus gerava essa, essa transformação. Quantos sofredores, em termos psicológicos e físicos, o procuraram, ele gerou transformações. Muitas vezes transformações um pouco mais superficiais, que a psique da pessoa só permitia aquilo. Uma transformação no nível mais físico, tanto que muitas das pessoas que ele curou reincidiram patologicamente em doenças físicas, mas principalmente em doenças morais, em doenças da alma. Mas ele também gerava essa leveza de vida quando ele falava, te liberta das tuas dores e me segue, eu vou te mostrar o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em termos de psicologia profunda, como que nós podemos entender essa proposta de Jesus? Ele diz assim, quanto mais tu te aproximares em termos afetivos, em que o teu ego tiver uma estrutura afetiva de amor, quando tu olhar para os teus crimes, a tua consciência vai filtrar os teus próprios crimes a partir desse tribunal amoroso egóico que tu está construindo para ti, dizia Jesus. Então, quando tu olhar a tua sombra terrível, os abusos que tu cometeu, as desgraças que tu mesmo construíste para ti, né, para nós, que nós fazemos isso,
né, através de doenças físicas, problemas psicológicos e todas as desgraças que nos acometem, as perdas, né, que nos alcançam, os estados de penúria que temos que enfrentar, os problemas de família. Diante dessa realidade, quando o teu ego começar a se identificar com essa imagem minha de Cristo, tu vai olhar para esses problemas e tu vai começar a arrefecer essa tua realidade interna e tu vai ter uma experiência de um fardo mais leve e um jugo mais suave, porque esse jugo, tu és o juiz da tua própria realidade. Então, quando tu olhas para essa tua realidade interna, tu vai ter uma suavidade de amor que te penetra e que é irradiada por essa consciência egóica, olhando para os conteúdos que emergem do inconsciente profundo, e uma sensação de leveza e libertação vai começar a te tomar. Nós vemos muito isso na clínica, no consultório, onde pacientes que sofrem patologias graves, e nós mesmos também, né, que participamos dessas questões de tratamento e tal, e que também nos submetemos a processos psicológicos, né, tanto patológicos quanto transformadores, e que muitas vezes são dolorosos. A primeira fala nossa, e que eu tenho observado no consultório, é como se eu tivesse tirado um peso da minha alma. Literalmente, a pessoa se sente mais leve, mais suave. Aí a gente pergunta o que foi que aconteceu. Ela fala: Daniel, não sei te explicar racionalmente, mas os meus afetos foram lentamente se transformando e eu estou me sentindo mais leve, minha depressão acabou. É como se eu tivesse, ainda relata assim, tirado um peso das costas. Então, chega a ser uma sensação física de mudança emocional. Alcança um estado de pressão interna, né? Essas energias, elas geram uma pressão interna, um impulso interno, que quando, à medida que nós vamos nos relacionando conscientemente com essa realidade dos complexos, da sombra, né, que é composto por esses complexos, pelas imagens arquetípicas que nos acometem, nós vamos nos libertando. Então ela diz aqui, ó, Jesus, a sua existência se torna um pesado, ela diz aqui, ó, a sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência. Ela está falando de nós, né? Ou seja, dentro dessa realidade, a relação do ego com a sombra, nós experimentamos por não atuarmos de maneira consciente e através do amor nessa relação, nós nos punimos, nos auto-julgamos por sentimentos de culpa, tornando o nosso fardo pesado, porque nós somos o nosso juiz tenebroso nessa realidade. O nosso fardo fica pesado, porque o tribunal da consciência egóica, como ele está infantilizado e inconsciente, ele vai se tornar culposo e culpado, né? E o que vai tornar o fardo pesado, e vai tornar a vida emocional nada leve, nada suave, né? Aí ela fala aqui, ó, que para anular todos os prejuízos e evitar as projeções de novos sofrimentos, isso só pode ser feito através do cultivo do amor, sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura. Então, quando você descobrir um defeito, um problema, uma sombra, ore por você, ore por esse lado seu. Peça a Deus que cure essa sua má tendência, né? Quando você estiver fazendo o seu processo de autoconhecimento, canalize as energias da oração para curar um problema moral que você carrega na alma. Mas peça isso como você estivesse interagindo como uma segunda pessoa que mora em você. Então, faça essa oração, olhe para esse defeito e, canalizando essas energias, peça a Deus, né, que, por misericórdia, que cure esse lado moralmente enfermo que te habita, que nos habita. E, a partir dessa realidade, o ego está se estruturando com consciência, porque está se relacionando diretamente com a sombra, porque ele está reconhecendo isso. Ele não está identificado, ou seja, está distônico, ele não concorda mais com esse lado sombrio, tanto que não quer viver isso, ou seja, não fica identificado, ele quer se separar dessa realidade.
mas ao mesmo tempo é um ego extremamente amoroso, sem sentimento de culpa e sem qualquer tipo de sentimento masoquista, porque ele atua em profunda caridade com um defeito que habita a nossa alma e que mora em nós mesmos no momento em que faz a oração. Então, nesse momento, nós estamos realizando um processo de cura dentro de nós, canalizando as energias da prece, fazendo o nosso fardo mais leve e o nosso jugo mais suave, nos afastando dos mecanismos de defesa da culpa, do masoquismo, arrefecendo a sombra perturbadora dentro de nós através de um ato de amor, de aceitação, de resgate da nossa humanidade como espíritos falhos que todos somos, resgatando a nossa humildade, a nossa simplicidade, mas acima de tudo, tendo uma experiência de amor para conosco mesmos, né? Uma experiência de amor e de caridade para a nossa realidade espiritual e sem atuar na vida a partir dessa realidade, aguardando pacientemente, através desses processos de mentalização, o momento em que o nosso self e Deus nos liberte dessa realidade sombra, mas não aguardando de maneira passiva, Deus me cura, mas com postura ativa e consciente do ego, se relacionando com esses conteúdos, na tentativa não de reprimi-los, mas de integrá-los na sua realidade de consciência egóica. Então, ficamos por aqui com a desgraça, que é uma desgraça mais geral, mais comum, essa desgraça egodistônica. A desgraça egocintônica, que ela chama de desgraça real, a verdadeira desgraça. E a relação ego-self, que vai nos proporcionar esse fardo leve e esse jugo suave para a realização do processo de individuação. Então, dentro desse contexto, fiquemos nós com essa proposta de Joana e vamos lentamente exercitando esse nosso processo de libertação. Nada na vida que nós decidimos fazer pode ser realizado sem esforço. Então, nos esforcemos o máximo possível para dedicar o nosso processo de autorrealização e devolver essa realização interior em amor no contexto social em que estamos inseridos, fazendo valer as palavras de Jesus e Allan Kardec, quando ele nos ensina que a individuação ela precisa ser realizada como forma de crescimento pessoal, mas posteriormente, né, junto a isso, ou paralelo a isso, nós precisamos praticar a caridade, que não há salvação, entendendo essa caridade para conosco e a caridade para com os próximos, devolvendo a nossa luz, o nosso canal construído de luz de amor dentro de nós, para as criaturas que ainda não alcançaram, em determinado momento, esse estágio, esse nível de consciência mais lúcida. Então, nós ainda, né, nesse processo ainda nos libertando da sombra, precisamos estar sempre para dentro e para fora, né? Olhando para dentro e praticando e exercitando esse amor para fora nessa prática da caridade diária, que é um exercício constante de desenvolvimento do amor dentro da nossa psique, dentro da nossa alma.